Muitas vezes você se sente incapaz, você se sente talvez até mesmo impossibilitado de realizar coisas que Deus ele tenha colocado no teu coração. Escute essa palavra, ouça essa pregação, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao teu coração, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava o quê? Leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem e nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, e nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus aqui, pessoal, ele está falando com Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, tá? Moisés estava próximo ali ao Monte Sinai, era de noite, e Moisés ele viu uma cena interessante. Moisés estava cuidando das ovelhas, e quando ele olhou para um determinado lugar do Monte Sinai, ele percebeu que havia uma sarça que estava pegando fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, ela não se consumia com fogo. Ele ficou olhando, e o fogo queimando. E a sarça continuava da mesma. Ele achou interessante, o que está acontecendo? Quando Moisés se aproxima, então, ele ouve uma voz que fala para ele: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Ali foi quando Deus apareceu a primeira vez para Moisés. Deus se apresentou para Moisés no meio do deserto. E aí, pessoal, entra o texto que a gente está lendo aqui agora, Deus ele dá uma missão para Moisés. E qual que era a missão de Moisés? Moisés ele teria que retornar para o Egito, haja vista que ele já tinha vindo do Egito, ele teria que retornar para o Egito, ele teria que se apresentar para Faraó, e ele então mandou Moisés dizer para Faraó libertar o povo dele. E aí Deus fala assim: Moisés daí, pessoal, poxa Senhor, mas o Senhor vai me mandar? Moisés, não, mas é porque o povo não vai acreditar. Quando eu falar para o povo que está lá escravizado que o Senhor me mandou, eles não vão acreditar. Vão pensar que eu estou louco, vão pensar que eu estou doido. Então Deus fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, bordão. Já que ele estava pastoreando as ovelhas, né, ele tinha que ter um cajado. Deus falou assim: Moisés, joga esse cajado no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, o que acontece, pessoal? O cajado se transforma numa cobra, numa serpente. É até interessante porque a Bíblia fala que Moisés acabou fugindo daquilo, né, com medo.
E aí Deus fala assim, Moisés, calma, Moisés. Pegue na cauda, pegue no rabo da cobra. Quando Moisés pegou na cauda da cobra, ela voltou a se tornar num cajado. Moisés ficou espantado com aquilo. Mas ainda teve, né? Mas, poxa, né? Ele deve ter pensado assim, mas os feiticeiros do faraó lá, eles fazem umas coisas meio assim, né? Também, né? Foi, Moisés, faz o seguinte, pega a tua mão, coloca dentro da tua roupa, coloca no teu peito. Deus mandou Moisés colocar a mão no peito dele. Tira a mão. Quando Moisés tira a mão de Moisés estava toda leprosa. Estava toda esbranquiçada, cheia de lepra. Moisés se assusta. Calma, Moisés. Coloca a mão de volta no teu peito. Ele coloca a mão de volta no peito. Quando ele tira a mão, a Bíblia fala que a mão dele então está normal, estava curada, mais nada. Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, isso daí você vai mostrar para Faraó. Você vai jogar o cajado, vai mandar a cobra, né? E ele realmente fez isso. Você vai jogar o cajado, vai se transformar na cobra, tá? Você vai colocar a mão no teu peito, vai mostrar a sua mão leprosa, depois você vai ver que a sua mão vai ficar curada. Mas, se mesmo assim eles não acreditarem, você vai pegar então a água de um rio e vai jogar. A água do rio que você jogar na terra, aquela água vai se transformar em sangue. Então, o rio, né? As águas do rio vai se transformar. Então, Deus estava falando para Moisés, pessoal, Deus estava mostrando para Moisés que ele estava recebendo poder para poder mostrar para Faraó e para o povo de Israel que ele tinha um chamado de Deus. Mas o que eu quero falar para você hoje aqui? Olha o versículo de número 10. Olha o versículo 10, o que diz. Mesmo Deus fazendo tudo isso, o versículo 10 diz assim, ó, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado o quê? De língua. Pessoal, eu já vi alguns pregadores dizendo que Moisés ele era gago, né? Eu até confesso para você que eu já preguei isso também. Só que, na verdade, não é que Moisés ele era gago. Ele não era gago, tá? Só que Moisés ele tinha uma dificuldade para poder falar com pessoas. Sabe que tem pessoas que, às vezes, ela tem dificuldade. Tem pessoas que, às vezes, ela tem dificuldade de se expressar. Eu sou uma pessoa, não sei se alguém aqui é assim, mas eu sou assim. Eu tenho momentos que eu gaguejo. Sabe quando? Quando eu fico muito nervoso. Quando eu fico muito nervoso, eu começo a gaguejar. Quando eu fico muito nervoso, eu tenho que falar, eu tenho que conversar, aí trava, aí eu gagueja. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, já me aconteceu situação de eu estar muito nervoso, eu ter que falar, aí trava a língua, trava. Entendeu? Eu não tenho dificuldade para mim conversar com as pessoas, não, isso aí não, né? Para mim, eu já tive essa dificuldade. Eu já tive muita dificuldade de poder conversar com as pessoas, já tive, mas graças a Deus orando, né? Como é que já imaginou um bispo, um pastor que tem vergonha de falar para o, né? Então, hoje nessa parte eu sou sem vergonha, pessoal, né? Hoje nessa parte eu sou sem vergonha, né? Mas olha, tem pessoas que às vezes já têm dificuldade para se expressar em público. Não tem nada de anormal nisso daí, é uma coisa normal. Tem pessoas, era o caso de Moisés. Moisés, ele tinha essa dificuldade de se expressar em público. Ele tinha essa dificuldade de falar, né, com uma quantidade de pessoas. Ele tinha. Então Deus fala assim, Moisés, olha, eu vou te dar o poder, você vai ter aqui o cajado, você vai ter isso aqui, você vai chegar para Faraó, você vai falar para o povo, ó, Deus me mandou aqui. Senhor, mas... Aí trava, né? Mas é que eu não tenho essa facilidade, Senhor. Porque, meu irmão, o povo do israelita eram mais de 3 milhões de pessoas. Tem pessoas aqui, às vezes, meu irmão, tem pessoas aqui que na festa de aniversário, quando faz aniversário, a pessoa já trava.
né, a pessoa está cantando para discurso, já travou, né? Então Moisés vai assim, não, Senhor, mas eu não sei me expressar, eu não sei falar, como é que eu vou fazer? Aí no versículo 11 aqui, o Senhor responde Moisés, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Se você percebe alguma coisa aqui, ó. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que ouve, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Eu não sei se você entende aqui, né? Mas essa expressão aqui demonstra que Deus, ele ficou um pouco irado. Ô Moisés, quem é que fez a boca do homem? Ô Moisés, quem é que criou o surdo, o mudo, o cego? Quem é que faz ver, enxergar, ouvir ou não? Não é eu, Senhor? Então você já percebe que aqui Deus ele já está um pouco... Sabe quando você pede para alguém fazer alguma coisa, aí a pessoa fala, né, dá uma resposta meia chula para você? Olha, se fosse para eu fazer, eu já tinha feito já. Você já procurou em tal lugar? É bom, né? Tem que estar em tal lugar. Quer dizer, então você já vai. Então Deus aqui, pessoal, ele já começa, né? Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás, o quê? De falar. O Moisés, se eu estou dando para você o poder de transformar um cajado em cobra, e depois de voltar ao normal. Se eu estou dando para você o poder de você colocar a mão no seu peito e ela ficar leprosa, depois ficar curada. Se eu já disse para você, se você pegar água de um rio e jogar, a água daquele rio vai se transformar em sangue. Moisés, você acha que eu não vou ter poder para falar na tua boca? Você vê que Deus já começa. Aí, pessoal, vem o versículo 13. Ele, porém, respondeu, Moisés, ah, Senhor, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos... Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, né? Eu sei que o Senhor tem que mandar alguém para libertar, mas manda outro, Senhor. Envia outro, manda outro no meu lugar. Ou seja, essa missão não é para mim. Essa missão não é para mim. Essa missão, olha, põe outro. Ah, meu irmão, versículo 14. Então se acendeu o quê? A ira do Senhor. Eita, rapaz, aí o bicho vai pegar. Acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás o quê? Por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Gente, Deus ficou bravo com Moisés. Deus ficou bravo. Como assim, Moisés? Mandar outro? Se eu estou mandando você fazer, Moisés? Não vou entrar aqui em detalhes, né, pessoal, porque não, né, tem muito assunto aqui, mas por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Moisés, pessoal, por várias vezes, não foi uma nem duas, mas pelo menos 4 vezes aqui, Moisés ele tenta fugir daquilo que Deus estava dando para ele. Mas vem cá, se Deus apareceu para Moisés, se Deus estava falando com Moisés, Deus não ia completar a boa obra, pessoal? Sabe o que eu percebo hoje? Eu vejo muitas pessoas na igreja
que ela fica limitando o poder de Deus na vida dela. Mas, Senhor, tem isso. Mas, Senhor, tem aquilo. Mas, peraí, meu irmão, se Deus está falando para você que vai fazer algo, se Deus falou para você que vai acontecer algo, né? É como diz a letra dessa canção, né? Deus vai fazer acontecer, o seu inimigo não vai entender. Creia na promessa, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, né? E aí repete. Então, peraí, meu irmão, quem fez a promessa é Deus. Quando Deus fez uma promessa, por exemplo, Deus aqui estava fazendo a promessa para Moisés. Eu pergunto para você, Deus sabia das limitações de Moisés? Claro que sabia. Ah, tem um detalhe, pessoal. Por que Moisés, aqui está o detalhe, por que Moisés estava tentando de toda maneira se esquivar? Por que Moisés estava tentando de toda forma fugir da missão que Deus estava dando para ele? Vamos ver se alguém descobre aqui. Por quê? Exatamente. O que levou Moisés? O que levou Moisés a ir para o deserto? Você sabe? O que motivou? Porque Moisés ele morava no castelo real lá de Faraó. Moisés ele morava no castelo real de Faraó. Moisés comia do bom e do melhor. Moisés tinha a melhor roupa. Moisés tinha empregados. Moisés tinha tudo do bom e do melhor. O que levou Moisés, meu irmão, a parar no deserto? Porque Moisés, ele cometeu um assassinato. Moisés, para você ver, meu irmão. E olha que a Bíblia fala que Moisés era um homem muito calmo. Que calmo, hein? E ele permaneceu 40 anos no deserto. Gente, quando Deus aparece para Moisés agora, esse texto que a gente está lendo aí, Moisés já tinha 80 anos de idade. Moisés já era um senhor. Então veja bem, olha só, Moisés ele pensa assim, eu voltar para o Egito? Estão procurando a minha cabeça lá. Faraó está doido para me capturar, Faraó está doido para me, meter a faca, né? Era o varão Moisés muito manso. Está lá, Números 12, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí aqui tem até uma coisa interessante, irmão. Você vê que a opressão, você vê que o pecado, muitas vezes leva a pessoa a fazer algo que ela nem tem noção. Esses tempos atrás aqui eu preguei sobre o coração. Tem gente que fala assim, eu só faço aquilo que dá no meu coração. Cuidado, hein? Eu só faço alguma coisa se Deus tocar no meu coração. Cuidado, porque às vezes não é Deus que toca no teu coração, não, hein? Aliás, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Cuidado, meu irmão, teu coração te engana. O meu coração me engana. Esse negócio que a pessoa, não, eu só faço o que dá no meu coração. Aí a pessoa está igual a Moisés. Moisés estava sofrendo, Moisés estava vendo o povo dele sofrer, Moisés estava vendo o povo dele padecer. Chega um cara lá, meu irmão, e maltrata. Ele já estava à flor da pele, pá, meteu uma paulada, uma pedrada na cabeça do israelita, do egípcio. Você não sabe? Tem gente aqui que na hora da raiva já falou o que não devia, tem gente que na hora da raiva já fez coisas que não devia. Por isso que eu sempre digo uma coisa, quando você está com raiva, quem fica com raiva aqui de vez em quando? Deixa eu ver. Ah, tá, os outros é um santinho, o outro é igual a Moisés. O restante é igual a Moisés. Não, bicho, eu sou um santo, só pega, dá uma faca ali na cama. Meu irmão, qual é a melhor coisa a se fazer quando está com raiva? Você sabe o que é? Sabe o que é? Não é nem orar, não. Deixa eu dar um conselho para você, não ora quando você está com raiva, não ora. Não ora. Porque você vai pecar orando. Ô Deus, mata aquela vizinha fofoqueira do meu lado aqui, ó. Você vai pecar. É verdade.
Você sabe qual a melhor coisa para se fazer quando você estiver com raiva? Nada. Não faça nada. Ó, morde a língua. Não fala nada, não faça nada. Conta até 10, ou a 100, ou 1000. Depois que você voltar ao seu estado normal, psicológico e emocional, aí você pode orar. Deus, eu já contei para você um fato que aconteceu comigo lá em Pernambuco, né? Eu estava numa igreja, Cabo de Santo Agostinho, e a gente tinha levantado o valor para pagar o aluguel da igreja, e eu fui fazer a reunião segunda-feira de manhã, levei a oferta para a igreja, aí eu fazia o quê? Depois da reunião, ia pegar o valor e ia depositar na conta do proprietário. Aí o escritório da igreja ficava na parte de trás da igreja, o escritório. Só que na parte de trás da igreja tinha um muro. Quando acabou a reunião, pessoal, eu fui no escritório pegar o dinheiro para pagar aluguel. Cadê o dinheiro para pagar aluguel? Aí eu pensei assim, eu acho que eu deixei em casa, eu pensei que trouxe o dinheiro, mas ficou em casa. Aí eu voltei para casa. Eu morava umas 5 quadras da igreja, fui andando mesmo. Quando eu cheguei em casa, a Fabiana estava lavando roupa. Falei, Fabiana, cadê o dinheiro do aluguel? Ela, não sei, está lá, você levou de manhã com você? Eu falei, não levei não. Não levou sim? Eu falei, não. Deixa eu ver lá. Aí subi no quarto, ali na gaveta, lá nada. Voltei para a igreja. Deixa eu procurar aqui, procura lá, procuro nada. Falei, rapaz, mas eu tenho certeza que eu coloquei o dinheiro aqui. Eu tinha colocado o dinheiro na gaveta do escritório, da minha mesa. Aí eu fui para fora assim, meu irmão, né, para me poder pensar, para refrescar a cabeça. Quando eu vou assim lá de fora, assim lá no fundo da igreja, eu vejo, né, tinha lembra até hoje, tinha um telhadinho assim, onde a gente colocava algumas coisas para guardar da limpeza. Tinha balde, tinha bacia, tinha rodo, tinha vassoura. E aí tinha um telhadinho. Eu reparei que a beirada da telha estava quebrada. Estava quebrada a beirada da telha. Quando eu olho no muro, eu vejo uma marca de pé no muro. Sabe quando a pessoa pisa assim e escorrega? Na hora caiu a ficha. Enquanto eu estava fazendo a reunião, um cara pulou na parte de trás da igreja, entrou no escritório, pegou a oferta e fugiu. Roubaram a igreja. E para você ver como é coisa do capeta, ele só levou o dinheiro do aluguel. Meu irmão, porque até você cair a ficha demora, né? Até você acreditar. Não sei se alguém aqui já teve, sei lá, algum objeto roubado. Alguém já teve a casa roubada? Já teve? Você chegar em casa, a porta está aberta, ou a janela está aberta. Com quem já aconteceu isso já? Ué, mas será que eu deixei a porta aberta? Ué, eu fechei a porta. Até você entender que a sua casa foi assaltada, meu irmão, vai demorar para cair a ficha. Meu irmão, quando a ficha caiu, roubaram meu irmão, eu fui para o altar da igreja. Eu estava com tanta raiva que eu fui no altar. E eu vou orar, Deus, em nome de Jesus, eu não sei quem foi o desgraçado que roubou a oferta agora, mas o senhor sabe. Manda um anjo lá e mata ele agora. Foi, eu orei a Deus, em cima do altar. Eu falei, Deus, manda um anjo lá na casa desse miserável, desse infeliz, desse filho do cão, a pessoa que roubou a igreja. Deus, manda um anjo lá e mata ele agora. Eu orei, pessoal, para Deus matar o cara. Eu estava com a cabeça quente, estava com a cabeça nervosa. Aí eu orei e tal. Aí eu fui esfriando. Passou uns 20 minutos, a minha consciência começou a pesar. Aí Deus falava comigo assim, você quer que eu mate a mesma pessoa? Você quer que eu mate ela? Aí Deus falou, né, feio pessoal, porque se você morrer, você tem a salvação. E se essa pessoa morrer? Ela vai para o inferno. E se ela for para o inferno, ela vai para o inferno por causa de você. Você está orando para me matar ela? Meu irmão, aí eu voltei para o altar, dobrei o joelho, Senhor, me perdoa. Não mata ele não, Senhor. É verdade, pessoal. Minha consciência pesou. Deus, faz ele só quebrar o dedinho dele, né? Mas é verdade, pessoal. Não, a minha consciência ficou pesada. Foi porque se ele morrer e for para o inferno, Deus vai falar assim, ele foi para o inferno por causa de você. Se mandou matar ele. Eu falei, não, então não. Aí eu fui lá, Senhor, me perdoa.
Na hora da raiva, gente, na hora da raiva nem é bom você orar também, porque você vai falar besteira na tua oração. Calma, respira, vai tomar uma aguinha com açúcar, né? Entendeu? Vai tomar um chazinho de camomila, entendeu? Capim santo, cidreira, não, né? Meu irmão, vai estender a roupa que você tem que estender, vai varrer a casa que está toda suja, não, né? Aí depois você ora. É verdade. Por que Moisés não queria voltar para o Egito? Porque ele estava, meu irmão, sendo procurado. Por isso que Moisés estava tentando de toda maneira fugir do que Deus estava mandando. Você sabe que muitas vezes, por exemplo, tem muita gente aqui que já teve decepções do passado. E quando você tem hoje uma nova oportunidade na sua vida, você fica pensando na derrota que você teve do passado. Não, mas eu já tentei, deu errado. Mas eu já... Meu irmão, entenda uma coisa. Deus, ele conhece você melhor do que ninguém, não é verdade? Deus conhece as suas limitações, sim ou não? Deus conhece as suas falhas? Deus conhece as suas deficiências? Mas se Deus está te dando algo para fazer, é porque Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar as condições que você precisa. Deus nunca faz nada pela metade, pessoal. Se Deus ele prometeu para você alguma coisa, Ele vai te dar as condições para isso. Ah, mas eu não sei, Moisés. Deus, eu não sei falar. Moisés, eu vou falar na tua boca. Ah, mas e se o povo... Moisés, mostra o poder. Ah, mas Moisés! Tem gente que tem essa dificuldade. Mas isso... Não, meu irmão, só faz aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, mas eu não sei, mas eu não consigo. Mas se Deus mandou, meu irmão... Gente, tem um versículo que eu amo muito, Filipenses capítulo 4, versículo 13, mostra para mim aí, Filipenses 4, 13, eu gosto muito desse versículo, olha só, olha o que Paulo fala, pessoal, Filipenses 4, 13, tudo posso na minha sabedoria. Não? Desculpa. Tudo posso na minha riqueza. Não? Está embaçado aqui, pessoal. Eu tenho que usar óculos. Eu só enxergo de longe, não é? Tudo posso. Está fraco. Tudo posso. Quem te fortalece? Então ele vai dar condição. Você que está com essa causa na justiça, o que você pode fazer em relação a essa causa na justiça? Nada, você não tem mais o que fazer, já está na mão do advogado, o advogado já acionou a justiça, já está o processo lá. Agora, Deus pode tocar no coração do juiz, não pode? Deus não pode tocar no coração lá da pessoa que está responsável para ver o seu caso. Mas deixa eu ver o caso desse rapaz, deixa eu ver o caso dessa mulher. Ih, rapaz, mas pera, tem coisa errada aqui, Deus não pode fazer isso? Você está entendendo? Deus fala, né? Aí você fica igual a Moisés, não, Senhor, manda outro. Não, Deus está mandando você. Não, Deus, meu irmão, Deus quer usar você. É através de você que Deus vai glorificar o nome dEle. É através da tua vida, é através do milagre que Ele vai te entregar. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Meu irmão, não fica falando, Deus manda outro. Não, Deus, é eu, ou o Senhor vai me usar, é eu que o Senhor vai usar. É eu que o Senhor vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.